Oi, oi. Boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos alinhando aqui para a gente começar a nossa live hoje. Oi, Guilherme, Flávia. Sejam bem-vindos, Carlos. Bom ter vocês aqui. Conversar um pouquinho sobre o alcoolismo feminino, sobre o luto nesse processo. Esperar a Eugênia entrar, que vai ser... Hoje eu estou moderando a nossa live, a Eugênia vai entrar para falar um pouquinho sobre esse tema para a gente. A Eugênia não está conseguindo participar. Vamos ver se agora vai. Oi, Solange, Simone. Sejam bem-vindas. Esperando a Eugênia entrar, conseguir entrar aqui, para a gente poder começar a nossa live hoje, tá? Vamos ficar por aqui. Olá, Aê! tudo bem? Tudo, Geninha! Tá tudo Então bem. tá bom. Nossa, estamos de óculos novo hoje. Especial da nossa live. É, exatamente. A galera tá entrando. Ótimo. Que estado você tá, Geninha? São Paulo? São Paulo. Legal. Tá São frio aí? Paulo no litoral. Maravilha, Litoral norte, Ubatuba. maravilha. Vamos começar, Geninha? Vamos, sim. 7h31. Só vai entrando, né? Ah, deixa só um instantinho, por favor, que eu vou pegar um relógio, que senão eu me perco. Tá. Oi, 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 sejam bem-vindos à nossa live de hoje. A gente vai falar sobre luto nos... A Eugênia, a nossa conselheira independência, está trazendo esse tema para a gente hoje. Sejam bem-vindos. Pronto. Obrigada. Bom, eu sou a Rosane Mendonça Duarte, sou psicóloga, parceira do AF, sejam todos bem-vindos. Hoje eu sou moderadora dessa live com a nossa convidada, a nossa parceira também, né, Eugênia, conselheira em dependência química. Se apresenta, Eugênia, pra gente, quem não te conhece. Bom, boa noite a todos. Eu sou Eugênia. Eu sou uma alcoólica em recuperação há mais de 20 anos. Sou membro, conselheira e parceira da Associação Alcoolismo Feminino. Minha formação é em Ciências Sociais e depois de um tempo eu estudei sobre a dependência química, aconselhamento em dependência química na Unifesp e terapia cognitiva comportamental para dependentes químicos também na Unifesp. E a partir de então eu comecei a trabalhar e eu trabalho com isso. E eu trabalho com a dependência química há mais de 10 anos. Então, assim, eu conheço a dependência química há mais de 20 anos mesmo, porque desde que a doença se instalou em mim, né, houve toda aquela vivência dentro da dependência química, até eu conseguir entrar em recuperação, como que foi eu entrar em recuperação, como está sendo eu me manter em recuperação.
e aí depois o lado profissional. Então, assim, é um mundo que o poder superior me entregou e falou, cuida disso agora, né? E aqui estou eu. Conhece dos dois lados, né, Geninha? O lado do tempo do uso e agora o lado da recuperação. Exatamente. Diferença na tua E o vida. lado profissional, né? É, e o profissional. Eu também, eu não me apresentei, eu sou uma dependente química, limpa e sóbria há 11 anos, 6 meses, algumas 24 horas. E vamos bater um papo hoje, né, Geninha? Vamos, é um assunto bem interessante, né? A gente vê muitas pessoas sofrendo com essa questão, né? Uma dificuldade Principalmente da isso, comunicação, né? exato. Hoje o nosso tema é luto pela perda dos relacionamentos no processo, no tratamento do alcoolismo. Geninha, fala pra gente um pouquinho o que que é o luto em si. O que que é o luto? O luto é quando eu estou passando por um momento muito triste, né? Melancólico por ter perdido ou me afastado de pessoas que eu amo, de lugares também que eu gostava de ir, e no nosso caso, né, da substância química, né? Então, uma vez dependente químico ou alcoolista que entra em recuperação, uma das sugestões é exatamente essa, se afastar das pessoas, pelo menos no início, né? Não é nunca mais, é só por hoje. Me afastar das pessoas, de lugares, de comportamentos, mas isso gera uma dor muito grande, né? E quando nós nos damos conta que é necessário fazer isso, bate uma revolta muito grande, né? Uma negação, uma não compreensão do assunto, dessa questão, né? Então, o luto é isso, né? Perder pessoas, alguém ou algo que gostava muito. É esse Por sentimento pior que vem que esse com a perda. E nesse momento, uma perda que se faz necessária, né? exatamente, exatamente. Mas como o álcool fez parte da vida de muitas pessoas durante muitos anos, né? E erroneamente aliviava algumas dificuldades da vida, se desapegar dele dá a impressão que não vai conseguir viver, né? Que morreu. Então, passa por essa questão de luto, sabe? Muito grande. É como se fosse Tá? uma pessoa, né? A substância, ela faz parte de tantos momentos da vida, né? Na comemoração, na tristeza, na hora da descontração, da diversão, na hora da dor também. E aí é preciso passar por esse processo dessa dor, da morte dessa substância para que se comece a viver, né, Geninha? É. Eu vejo assim por mim, depois que eu entrei em recuperação, eu consegui identificar que eu sentia por uma garrafa de bebida alcoólica um amor muito grande, como se fosse um amor de um amante, né? É digamos, uma pessoa que talvez eu não pudesse ter, eu não tinha ele, né? Era questionável, mas era essa garrafa que me trazia alegria, que me trazia satisfação. Então, se eu tivesse mal, é com ela que eu chorava, se eu tivesse bem, é com ela que sorria, né? E esse lado me fez eu me afastar de muitas pessoas, né? Mas a gente vai falar sobre o luto, que é um outro tipo de afastamento, tá? O porquê do luto nesse momento, no processo de recuperação? Olha, o luto é muito necessário nós vivermos em qualquer situação de perda, né? E dentro do alcoolismo é a necessidade de readaptação a a uma nova realidade, digamos assim, né? Então eu preciso realmente me readaptar.
E aí dá aquela sensação de que como que eu vou fazer sem o álcool? Como que eu vou deixar os meus amigos de boteco, de churrasco, de praia? Como que eu vou em alguns lugares e não vou poder beber? Isso é uma injustiça para mim, né? Então vem toda essa revolta por nós sermos instruídos que precisa realmente uma readaptação da nossa realidade. Porque se continuarmos na mesma realidade, a gente vai continuar com os mesmos comportamentos. Esse processo de dor nesse luto, para se entrar no processo de recuperação, é bem compreensível, porque na verdade, né, Geninha, a substância se fez tão presente na vida do indivíduo, era uma rotina tão cotidiana aquilo, por mais que fosse só aos fins de semana, mas sempre existia. E agora se pega num momento onde realmente é assustadora a inabilidade de viver sem a presença, sem aquilo do nosso lado, né? Como se fosse um familiar mesmo, né? A gente perde e, Exatamente. né? Quem já perdeu um familiar sabe, às vezes dá vontade de ligar e aí você fala, não, a pessoa não tá mais aqui, né? Esse processo dentro da recuperação é bem compreensível, né? Esse vazio, esse luto, essa dor que se dá pela ausência dessa substância. E eu acredito que todos os dependentes químicos passam por essa questão, né? Essa perda faz parte, né? Se eu não vivenciar esse luto, talvez esteja ainda na esperança de que eu não vou, que eu vou conseguir, aliás, voltar a beber controladamente, né? Então, quando eu realmente me conscientizo que eu não devo mais, eu posso, mas eu não devo para que eu tenha uma vida saudável, é uma dor. Eu me lembro que quando aconteceu isso comigo, que foi um conselheiro em dependência química que me falou, eu senti como um balde de água gelada, sabe? Foi um choque muito grande, porque eu achei que eu fosse passar por um processo de desintoxicação e depois eu conseguisse beber ocasionalmente, digamos assim, né? Mas quando eu soube que não tinha jeito, uma vez alcoolista, sempre alcoolista, né? Foi realmente uma dor imensa e Assustador. um medo, e um medo e uma insegurança também muito grande, porque por mais que a gente soubesse que estava fazendo mal, tinha o lado bom, né? Obviamente tinha o lado bom. Então, nesse momento, é normal que a gente pense no lado bom que ela causava em nós, e não no lado ruim, né? Até Mas a realidade, não precisar parar e passar pelo luto, né? exatamente. Vou olhar as flores, deixo os espinhos para cá, não estou enxergando espinho, porque se eu enxergar o espinho, eu posso me machucar, vai doer, e aí eu vou ter que fazer alguma coisa com isso. Essa é a negação, né? Uma das fases que a gente vivencia dentro do luto, que talvez seja a primeira, né? A negação. São quantas fases do luto, Geninha? Olha, são cinco fases. Então, é a negação, a raiva, a negociação, a depressão e a aceitação. Então, normalmente, Fases é do luto de forma geral, não só do luto da exato, substância, que a gente está falando do alcoolismo, mas para uma pessoa que esteja num outro momento, a gente está falando do processo do luto que é igual para quem está no processo de parar de usar, né? De parar de beber, né, Geninha? mas como, e é exatamente ao que você falou, exatamente como se fosse a perda de uma pessoa, né? Porque nós estávamos tão apegados àquela bebida, no caso, aquela substância química, que tirar é uma perda muito grande, como se fosse um ser, um familiar. Quem sabe Quem até o nosso ser, né? Porque, de certa forma, a partir do momento que eu consigo olhar para as dificuldades e encarar as dificuldades do uso, eu consigo olhar e ver que esse eu bebendo não é um eu que eu gosto, não é um eu legal.
por mais que eu encontre motivos. E junto com a substância, também se faz necessária o luto daquela pessoa, daqueles comportamentos, daquelas formas de raciocínio que eu tinha, né, Geninha, durante o uso. Exatamente, exatamente. Então, primeiro vem essa fase da negação, né? Eu negar que, tanto eu negar que eu sou uma alcoolista, como negar que eu preciso estacionar a doença, retirando ela da minha vida, né? Então a gente nega, não, mas será que nunca mais eu vou poder beber? Será que isso? Será que aquilo? Né? Então entramos realmente numa fase da negação. Em seguida vem a raiva muito grande, né? Eu me lembro que eu fiquei furiosa, furiosa. É interessante porque eu me preparando para essa live, eu fui olhando o que aconteceu comigo nesse momento do luto, sabe? Divide com a E gente. aí eu lembrei, e aí eu lembrei da raiva, né? Uma raiva intensa. Em seguida, a negociação, tipo, será que eu vou poder de vez em quando? É, será que não tem cura mesmo? Será que eu nunca mais vou poder beber um golinho? Fase. Oi? Será que eu tenho problema mesmo? Quem sabe fosse só uma fase que eu estou vivendo. Exatamente. E em seguida vem quando a ficha vai caindo, vem a depressão depois disso tudo, né? E essa depressão é uma fase a mais crítica de todo o processo. E nesse momento da depressão é necessário ajuda, né? Ajuda de um profissional, seja uma terapeuta, uma conselheira, uma psicóloga ou até mesmo medicações psiquiátricas, se for o caso, né? Porque, nossa, só quem sabe, quem passou por isso sabe como que é essa dor. E aí vai juntando que é uma dor, não é só uma dor na alma, é uma dor física, porque o alcoolismo é uma doença física, mental e espiritual, né? E então a parte física também começa a sentir falta. E aí precisamos de alguma coisa para nos auxiliar, né? E por último vem a fase da aceitação. É quando eu começo a aceitar. Essa fase da aceitação, eu vejo que ela dura muitos meses. Uhum. Não é assim, uft, pronto, tá bom, eu aceitei, pronto. Para Eu sempre fico com o pé. fala, para chegar no processo da aceitação, essas outras três fases, elas são longas. É isso? Isso. E a própria aceitação ela é longa. Porque eu fico ainda voltando para a negação, para a raiva, para a negociação, a depressão. E aí eu falo, não, realmente eu sou uma alcoólica, eu preciso evitar o primeiro gole, um dia de cada vez. Mas de vez em quando bate na cabeça de novo, mas será que eu sou mesmo? Então fica esse vai e vem até a aceitação se concretizar. Então, assim, não existe um período demarcado para dizer, depois de um ano você aceita realmente de boa. Não, depois de 10 anos, não, depois de um mês. Isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Mas nós vamos passar por essa fase. Nesse processo, E então, Geninha, é o processo aonde a gente consegue olhar para a realidade e ver quais as coisas que realmente a gente vai precisar modificar na nossa vida, né? Pessoas que a gente vai ter que virar a página, lugares, é, é, comportamentos, às vezes música, né? Eu lembro que no começo da minha recuperação eu escutava uma determinada banda e quando eu entrei em recuperação, ouvindo a banda, né? Era uma banda que eu gostava e eu comecei a perceber que eu fui ficando meio irritada, né? O corpo, né? Meio irritada, irritabilidade ali. E eu falei, o que tá acontecendo comigo? Foi me dando um mal-estar, assim. Aí um dia me sinalizaram, eu fui pra reunião e tal. Você tava com vontade de usar. O teu cérebro associa aquela música à substância.
E aí eu tive que entender que eu fui fazer o luto dessa banda. Para mim, naquele momento, Exatamente. é nesse processo Isso realmente também é que muito comum. Então, é uma outra questão que eu preciso evitar, né? E, na verdade, todas essas questões que eu vou precisar evitar daqui para frente, digamos assim, são questões tóxicas. São questões que não estavam me fazendo bem, porque estavam destruindo comigo, né? E com as pessoas ao meu redor que me amam. Então começa aí a entrar a compreensão do que é tóxico, do que estava fazendo mal para mim. Porque se eu vou me afastar de alguma coisa, é porque essa alguma coisa não estava bom para mim, né? E aí a gente vê assim, muitos de nós têm o medo da rejeição e do abandono, insegurança, somos indecisos e sujeitos à dependência emocional. Então, quando eu preciso me afastar dessas pessoas, eu vou sentir isso tudo, né? Porque foi isso tudo que me levou a me aproximar. Lógico que a substância química, com todas essas questões da minha personalidade, me levaram a consumir. E quando eu entrei na fase de recuperação, eu preciso compreender mais a fundo o que me levou a isso. desencadeia a vontade de usar, quais situações que eram gatilhos. Exatamente. E, e é importante a gente ver que, assim, quando esse relacionamento tóxico termina, eu preciso ver que a pessoa. Eu preciso enfrentar isso e me colocar como em primeiro lugar. Então, é aquela questão: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, na dúvida eu. Por quê? Porque eu sou a base de tudo isso. Né? Então, eu preciso me reestruturar, me readaptar à nova realidade, para que eu tenha realmente uma boa base sólida. Ninguém pode fazer isso por mim. Né? Então, eu vou começando a aprender a agir da minha própria maneira. Né? Se percebendo, né, Geninha? Quem eu sou, para que eu possa perceber o outro e fazer minhas escolhas. É. E aí entra também a questão da autoestima, né? Normalmente, todos os dependentes químicos têm autoestima muito baixa, né? Inadequação. Antes e durante e depois por um bom tempo, né? E, e a outra coisa que eu vou precisar resgatar, a minha autoestima, né? E muitas vezes eu não consigo fazer isso sozinha, eu não sei nem por onde começar, né? Quando falam, você precisa se amar em primeiro lugar, mas como, Eu lembro, gente, né? no começo da minha recuperação, falaram para mim, né, de autoestima. Eu respondi para a pessoa que estava me orientando nesse processo. Falei, não, mas eu faço a unha, meu cabelo tá legal, eu tenho autoestima. De tão sem noção do que era a autoestima, né? Para mim, a autoestima É, era o físico, era tá aciada, né? Os cuidados básicos, para mim, era autoestima. Eu não conseguia entender que esse auto não é com L, né? É um alto eu, né? Eu me amar, eu estimar a minha vida, eu estimar a minha recuperação. claro que a recuperação ela nos traz uma vaidade, digamos assim, que nós havíamos deixado de lado, né? Mas a autoestima é muito mais além que isso, né? Eu preciso realmente voltar a me amar. Ou, se eu nunca me amei, aprender a me amar, né? Porque se eu não tiver autoestima por mim, não adianta que eu não vou ter por outra pessoa. Então, eu preciso realmente começar por mim e lembrar, né, que esses relacionamentos tóxicos, esses lugares tóxicos, não me fazem bem. E isso eu digo assim, como eu tenho um bom tempo em recuperação, eu vejo assim,
Em alguns momentos eu preciso estar nesses lugares, por exemplo, um casamento que tem bebida, ou uma festa qualquer que tenha bebida, eu vou, fico o tempo necessário que eu me sinta à vontade, né? E a hora que eu ver que já não dá mais para ficar lá, eu vou embora. Mas isso, então, isso para mim é muito claro. Eu não sou proibida de ir. Eu posso ir, né? Mas a hora que eu começar a me sentir mal, eu preciso me retirar. E esse sentir mal não quer dizer que eu vou ter esperar eu sentir vontade de beber. Porque como a gente sabe que o processo de recaída não começa no bebê, propriamente dito, ele vem vindo muito antes, né? Então, esse mal-estar tá chegando, tudo bem, eu vou embora, né? Agora, é importante lembrar que esse ir embora de algum lugar e me afastar dessas pessoas que estavam ali é amor próprio, é autoestima, é algo que eu estou fazendo por mim, para mim. E também não significa que eu não ame essas pessoas, né? É um amar ao outro, mas primeiro eu. Eu posso amar o outro, eu gosto da presença do outro, né? Mas a partir do momento que eu sentir que eu tô em risco e eu vou deixar de ser esse eu legal, que eu tô buscando em recuperação sem a bebida, sem o uso, aí já não tá legal, porque muitas vezes a gente tem medo de se afastar das pessoas, com medo do que elas vão pensar, com medo delas acharem que eu não gosto, que eu entrei, né? E muitas vezes é estranho porque para se entrar em recuperação se passa por um processo de isolamento, mas é um isolamento desse tóxico que você está me dizendo, né? A gente passa por um processo onde a gente se isola, se encontra para que a gente possa retornar de uma outra forma. Exato. Mas muitos de nós, no início, não conseguem entender, não tem essa visão. Porque o apego à substância química é tão grande, né, que parece que tirou um membro, um braço, uma mão, uma perna, né, de tão doloroso que é. Mas é exatamente isso que você está falando. Entre eu sentir dor bebendo e eu sentir dor não bebendo, a dor de não estar bebendo, ela é curta. É digna? Ela é muito curta. E é Agora, a dor de eu estar. o processo dessa autoestima, né? Exatamente. Então, eu não preciso ter medo, eu não posso ter medo de ultrapassar essa linha, né? De vivenciar esse luto. Agora, como que eu vou vivenciar esse luto? Né? Me aproximar, uma das melhores maneiras de eu vivenciá-lo é estar junto de pessoas que têm a mesma doença do que eu, né? A Porque mesma assim eu não vou me da sentir, recuperação, o mesmo sentimento assim eu não vou. de inadequação, né? Às vezes você tá num lugar, tá todo mundo se sente meio estranho. Se tem alguém ali perto que compreende o sentimento, a gente já não se sente sozinho para caminhar nesse processo, né? Exatamente, exatamente. Então, aí vem os grupos de mútua ajuda, a Associação Alcoolismo Feminino, que é fantástica, onde existe uma troca de experiências, carinhos muito grandes, e aos poucos eu começo a fazer programa com essas pessoas que têm a mesma problemática que eu, que estão buscando uma nova maneira de viver. Então, eu volto a ir ao cinema, a ir ao teatro, a ir a um parque, a jantar fora, almoçar fora, tomar um café na rua, entendeu? Mas com essas pessoas, porque essas pessoas é que vão me fazer bem. Mas e as outras pessoas, como é que fica? As outras pessoas, a gente vai encontrar outros colegas ou amigos, né, que usavam conosco, que vão compreender e vão continuar convivendo conosco, só que nos respeitando com relação a isso. Mas tem alguns que não conseguem, que até é uma frase muito comum de ouvir: você que é doente, você que tem um problema, eu não tenho esse problema, então eu vou beber. E assim muitos familiares continuam bebendo na frente
né, daquela alcoolista, inclusive deixando bebidas dentro de casa. E isso vai incomodando cada vez mais, né, aquele que está realmente disposto a mudar, se readaptar à vida, né. E Então, dá para se associar, porque né, não é porque o alcoolismo entrou em recuperação, a família precisa parar de beber. É um acordo que se faz, né? Ok, então a gente vai fazer um churrasco hoje, a gente que não tem problema com álcool, a gente vai consumir, mas então você alcoolista não vai pegar bebida na geladeira, a gente não vai guardar a bebida que sobrar, a gente vai dar para outra pessoa. Os nossos copos vão ser esse, o seu vai ser esse. São acordos que se faz, né, Janinha, para que se haja um convívio. Não precisa o familiar ou o amigo entrar em abstinência, mas respeitar o outro, né? É legal quando a gente tem exatamente. alguém nesse processo de recuperação. Eu lembro que eu tenho uma amiga que ela bebeu muito comigo. Quando eu entrei em recuperação, eu me distanciei dela, mas ela sempre me ligava no dia do meu aniversário de tempo limpo. Todo dia 27 ela ligava e falava parabéns. Né? Ela não teve presente fisicamente, mas ela me apoiou porque ela viu que aquilo era o melhor para mim, né? Ela continuou, ela seguiu a vida dela, ela não tem problema com isso, mas é muito legal e a família faz muita diferença também nesse processo, né, Geninha? É verdade, é verdade. Eu grande Por dificuldade. isso que os familiares também precisam se tratar, porque eles precisam entender como conviver com essa doença, porque nem todo mundo sabe como. É uma doença, digamos, para muitos, é uma doença nova. Ou outros que já têm outros familiares alcoolistas, digamos assim, na família, mas eles nunca procuraram um tratamento para si e, consequentemente, afeta o outro. Né? Se eu estou cuidando de mim de uma maneira correta, eu não vou fazer não vou ter alguns comportamentos com aquele alcoolista que pode prejudicar tanto a mim como a ele, né? Então aí está a importância real todos precisam entrar em tratamento. É ruim à primeira vista, porque putz, eu vou sair da minha rotina, eu vou ter que sair do meu sofá, eu vou ter que pegar o carro, ir para uma reunião, né? Eu já estou cansada porque eu cheguei agora do trabalho, vou ter que fazer isso, não era. Eu queria ficar sentada assistindo minha novela ou lendo alguma coisa, né? Porque não sou eu que tenho Mas, problema, é ele. exatamente. Mas eu acho que como você falou, né? Não é confortável, não é gostoso. Mas quando o alcoolista está no período de uso, também não é gostoso para quem está perto. Ter uma pessoa sofrendo, Ah, controlada, uma com certeza, pessoa, né, com certeza. cheiro. Então, o começo da recuperação é mais ou menos assim: vamos escolher um desgostoso diferente do que a gente já conhece. Vamos nos permitir o novo. Vamos fazer um esforço. É, Eu fazia um esforcinho para aguentar ele bêbado antes de falar alguma coisa. Agora eu vou fazer um esforcinho para ir numa reunião, para entender o assunto, procurar um profissional da área. exatamente, porque dentro do alcoolismo, o alcoolista, por ser alcoolista, por não ser um bebedor social, ocasional ou funcional, ele chega num ponto aonde ele se afasta das pessoas, né? Porque as pessoas pararam de beber, as pessoas ainda estão numa vibe boa e eu já extrapolhei, né? Então, muitas vezes a gente se reúne na fase do alcoolismo, já toma antes de sair de casa para tentar não beber muito quando está lá no local que a gente está indo. Mas como é uma doença incurável, eu bebo em casa, eu vou para aquele lugar, eu bebo de novo e eu vou entrar no momento onde eu começo a ter um comportamento diferente do que os outros. E isso vai me afastando, porque ninguém me entende. Aí começam a me chamar de chato, de repetitivo, né? E uma série de coisas.
Então, o isolamento já vem desde ali, né? E outra coisa, Rô, que eu queria falar com você é a questão do amor próprio, né? O amor próprio, quando eu trabalho a minha autoestima, eu vou começar a entrar na questão do amor próprio. O amor próprio é quando eu vou detectar o abuso e acabar com ele. Somos valiosos e capazes de nos defender. É a força que nos leva a não tolerar nenhum tipo de abuso, mesmo que as consequências seja a solidão. Então, o amor próprio faz realmente com que eu priorize a mim mesmo. Como está dizendo, amor próprio, Uhum. né? Então, se as outras pessoas insistem para eu ir, né, me manipulam de alguma maneira, eu, aos poucos, quando eu estiver em recuperação verdadeiramente, eu vou entendendo de que eu posso dizer não. Não é ruim eu dizer não. Porque, na verdade, não existe só esse mundo. Nesse mundo não existe só bebida e nem todas as pessoas bebem. Quantas vezes a gente vê os relatos de pessoas que falam, ah, mas todo mundo bebe? Não. É que entra num. Quando se está bebendo, a gente só. Eu costumo dizer assim: urubu se relaciona com urubu, beija-flor com beija-flor, né? Por que eu vou sentar e trocar uma ideia com alguém que não bebe se eu quero beber? A ideia não vai bater, não vai fluir ali, né, Geninha? É É um verdade. de água, outro de pedra. Então, É, se precisa, a gente passa por esse processo de luto dessas pessoas, dessas situações. E aí eu acho que entra o processo que você estava falando, né? No AF, a gente começa a se relacionar. Pode parecer estranho para quem não participa do AF, mas o virtual ele acontece muito. A gente sente muita emoção no outro e a gente vai se conectando com essas outras pessoas que estão no mesmo processo que a gente. E aí, quem tem mais tempo em recuperação fala: cara, fui no cinema limpo, fazia anos que eu não ia, muito legal. Comecei a namorar, tô beijando na boca, andando de mão dada na praça sábado à noite. Né? Coisa simples que vai se descobrindo em recuperação, né, Geninha? Essa troca de experiência de vida pós-uso. exatamente. Exatamente. E lógico que dentro disso existem aquelas pessoas que estão ainda passando por um processo igual eu passei. O da indignação, da revolta, o da negação, o da depressão. Mas se eu cuidar direitinho disso dentro de mim, isso vai passar, né? Então, esse momento mais crítico é que eu preciso me dedicar muito a mim mesmo. Parar de olhar para os outros e olhar mais para mim. Então, eu não preciso ficar acompanhando uma turma que está bebendo ou usando, mas sim eu falar, não, eu não vou, porque eu quero cuidar de mim. Né? Aceitar que o meu processo vai ser diferente do deles. E que não é porque eu sou diferente que eles vão conseguir parar, eles vão para casa, eles vão dormir, né? Esse processo da negação que você falou lá no início é o processo onde a gente ainda fica tentando ver se a gente consegue fazer igual aos outros, e aí chega um determinado momento que lá na aceitação a gente fala, cara, não consigo fazer igual eles. Se eu não consigo fazer igual eles, então eu nem vou com eles. O final da minha vida vai Exatamente. ser diferente, mas eu já sei qual que é o É, meu. é. É uma característica muito forte do dependente químico, a dificuldade de dizer não. Exatamente porque aquela pessoa quer agradar o outro, Isso que eu te falo, não né? pro outro, porque quando a gente não fala não pro outro, a gente tá falando não pra gente, né? Todas as vezes que eu bebo, que eu me embriago, que por não me posicionar com outra pessoa, eu tô falando não pra minha vida, pra minha qualidade de vida, né? Pra minha felicidade. É. E hoje, para mim, hoje é muito comum eu falar, não, eu não bebo naquele lugar porque tem muita gente bebendo, eu não me sinto Geninha, bem ali. Tô aqui. Voltou.
Então, então, assim, eu passei por umas fases na minha vida aonde voltou? Oi? Tá me ouvindo? Tá bom? Foi. Tá legal? Tá me ouvindo? Oi? Acho que deu uma Tá me ouvindo? Tô. alto e claro. Eu acho que a internet aqui que está falhando. Se você se perder alguma coisa, você me avisa, tá? Ok. Então, assim, no início da minha recuperação, era muito doloroso, digamos assim, para eu falar para as pessoas que eu não queria beber, né? Não queria beber bebidas alcoólicas, porque, na verdade, eu não queria beber, não é só bebida alcoólica que existe no mundo. Existe uma infinidade de chás, de sucos, né? Maravilhosos. Eu me lembro que uma das coisas também que mais me chamou a atenção no início da recuperação foi eu apreciar suco de abacaxi hortelã. Hoje é super comum, mas para mim, naquela época, nossa, eu tinha descoberto a minha bebida, entendeu? Então, existem outras bebidas. Então, quando eu falo, eu não vou beber, cuidado, eu não vou beber bebida alcoólica, né? E alguns anos, cada vez mais é um pouco mais fácil dizer para as pessoas eu não bebo, né? Ou uma grande maioria hoje já digo sem problema, eu não bebo porque eu não quero beber. Para algumas eu posso até abrir meu anonimato e falar eu não bebo porque eu tenho problemas com a bebida, tenho uma doença, mas eu também posso ficar na minha e falar eu não bebo porque eu não quero. Eu prefiro hoje beber tal coisa, Uhum. né? E uma coisa também importante é eu perceber que esses relacionamentos tóxicos, tá me ouvindo? Aham. Fazem com que eu precise pôr os meus pés no chão e verificar a minha dignidade, né? Como você falou no início, é uma dignidade, eu preciso ser digna comigo mesma, não com os outros, é tudo comigo, tudo começa dentro de mim. Então, quando eu opto para realmente entrar em recuperação, vem essa questão que faz parte da minha autoestima. O que os outros vão pensar, eu não tenho controle e eu não tenho poder de mudar ninguém, né? Se eu estou bebendo, muitos, eu passo do limite e eu faço coisas inadequadas. Se eu não estou bebendo, vão criticar porque eu não estou bebendo ou porque eu sou uma alcoolista. Então, antes, né, que me critiquem por eu estar bem, porque o eu estar bem vai refletindo em outras pessoas. O meu comportamento vai mudando. Eu me torno uma pessoa mais tranquila, uma pessoa sã, né? Então, eu volto a ter toda a sanidade que eu havia perdido durante o alcoolismo. E isso é admirável, É, é, né? é bem conectado uma coisa na outra, porque quando a gente está no uso, né, a gente muitas vezes usa e perde o limite, não tem limite, não gosta. E aí o que, que acontece? Como eu me percebo e não estou satisfeita com o que eu estou vendo, eu não me sinto digna, eu não me amo, eu acho que eu sou uma pessoa fraca, eu acho que eu não vou conseguir nada, eu já tentei isso várias vezes. E aí, quando eu começo a ficar um dia limpa, 2 dias, aí eu fico 3 dias, aí eu começo a olhar para mim e falar: peraí, aquela pessoa que eu achei que eu era, quem sabe eu não seja. Automaticamente, o fato de eu conseguir ficando 1 hora, 5 minutos sem beber, um dia de cada vez, vai me trazendo essa confiança de conseguir acreditar em mim, de ter esse amor por mim, né? Esses valores.
eu tinha sobre mim, não só a sociedade, né? Eles vão modificando, mas tem esse processo, né? Eu preciso me dispor a fazer algo novo, a quebrar um padrão de vida, às vezes até um padrão familiar, né? Normalmente se tem avós que bebiam muito, ou jogavam, ou fumavam. Esse processo de dependência vem vindo. Para eu entrar em recuperação, muitas vezes eu vou ter que ir contra todo um sistema familiar, toda uma história familiar, né? Onde as febres podem ter muito álcool e eu vou ser diferentona. Mas eu tenho certeza que aquela família que bebe bastante, ela se admira quando eu paro de beber. Para você ver o quanto que eu estava bebendo exageradamente. Eles vão torcer para que eu consiga parar de beber. Eles querem que eu pare de beber. Só que eles continuam bebendo. Ali no meio pode ter vários alcoolistas, né? Mas eu digo, de maneira geral, eles torcem para que a gente consiga, exatamente porque eles estão de fora verificando todos os danos que nós estamos causando a nós. E, consequentemente, a eles. Tem os Né? dois lados, né? Sempre tem alguém na família que tem esse lado positivo, né? Que às vezes é até a pessoa que sinalizou a gente com amor, com carinho, tipo, falou, cara, tem alguma coisa estranha, olha para você. Como também sempre tem, né? Vou colocar sempre, em sua grande maioria, tem um membro que fica desconfortável por você não estar bebendo. Porque se você consegue. Ele gosta da sua companhia. Se você para de beber, ele vai ter que olhar para ele e falar: peraí, mas então agora eu que vou ser o beberrão da festa? Alguém vai ter que ocupar aquele lugar a partir do momento. E às vezes essa pessoa tenta sabotar o seu processo, não de forma consciente, né? A gente está falando daquela pessoa que fica: não, toma aí, hoje é domingo, hoje pode, é só hoje, né? Infelizmente tem. Mas é importante a gente se pegar naquela pessoa que às vezes é uma única, às vezes não é não é um familiar, não tem o mesmo sangue que você, às vezes pode ser um padrinho, às vezes pode ser uma outra pessoa. Beijo, Tânia. Obrigada pela presença de vocês. Agradeço. Podem mandar comentário, alguma dúvida, se quiserem comentar. Às vezes se apegar e se aproximar dessa pessoa que me apoia na minha vida, não na minha morte, né? Nesse processo de começar a viver, é algo fundamental. Do mesmo jeito que a gente entra, né, Geninha, no processo de identificar as pessoas tóxicas, a gente, consequentemente, vai identificar também aquela florzinha no nosso jardim que, quem sabe, a gente não tinha percebido. Porque a gente estava bebendo, ela estava lá quietinha no canto dela, né? E a gente entra nesse de sair dessa solidão, encontrando pessoas que têm um apoio para dar pra gente, né, Geninha? Muitas vezes essas pessoas não estão na minha casa, né? Uhum. Como você bem falou. Muitas vezes, infelizmente, muitos familiares nossos nos estimularam a beber, sem ter a ideia de que nós íamos chegar onde nós chegamos, Uhum. né? Mas, então eu preciso realmente arrumar outra turma. Não que eu vou me desfazer daquela turma, me separar daquela turma, mas por um tempo, eu vou dar um tempo. Vou me diferenciar. Né? E vou começar, e aí vem o tal do amor próprio, né? Eu vou começar a cuidar melhor de mim, porque do jeito que eu estava cuidando, eu não estava cuidando de mim, né? Então, um grupo de pessoas, como no alcoolismo feminino, em outras irmandades, digamos assim, existem, nós vamos encontrar pessoas com iguais a nós, digamos assim, com a mesma problemática, e que estão vivendo muito bem, né? Tem grupos Então, eu preciso colar neles. Oi? Tem grupos religiosos que também têm reuniões dentro das suas instituições direcionadas para adictos, né? Onde um apoia o outro dentro da religiosidade. Sim, exatamente.
E tem também os CAPS AD. Os CAPS AD, eles fazem grupos de Grupo. até saem para passear, fazem programa, né? E lá tem o tratamento. Então, a gente não vai estar isolado, é que a gente só tem uma visão para aquelas pessoas da ativa, digamos assim, aquelas pessoas tóxicas, né? Porque eu estava embalando naquilo, né? Então, é uma resistência muito grande que a gente começa a precisar pôr em prática, né? Eu dizer não para o que me faz mal e eu dizer sim para o que me faz bem. E aí eu vou entendendo o que me faz mal e o que me faz bem, né, para poder dizer isso. Quantos de nós sabe que o álcool, por exemplo, o excesso de álcool, né, está fazendo mal, mas continua? Por que eu não consigo dizer não? Né? Porque eu vou me sentir sozinha? Porque eu não vou mais agradar ninguém, eu não vou mais poder sair com as pessoas ou conviver com as pessoas que bebem, né? Então, não é bem assim. Isso tudo passa pela cabeça da gente de uma maneira com mais ênfase, talvez, do que realmente é. Né? Você falou agora de sair, né? Eu lembrei, é, eu tenho um grupo de amigas que elas bebem, né? E aí uma vez, duas vezes por ano a gente se encontra. E quando eu entrei no processo, né, contei para elas que eu ia parar de beber, que eu ia parar de usar, que estava me fazendo mal. Elas me apoiaram muito. E todas as vezes que a gente vai fazer esse encontro, a gente faz em algum lugar. Elas deixam eu escolher o lugar. Então, normalmente eu marco uma lanchonete, que é um lugar que, assim, as crianças podem brincar, é um ambiente que circula o ar, o cheiro do álcool não precisa ficar vindo no meu nariz. É um lugar onde, se eu me sentir estranha, eu posso dar um beijo em todo mundo e ir embora, né? Agora, às vezes, receber em casa dá uma inabilidade, porque aí é mais difícil. Só que essas pessoas que apoiam a gente, né? Na minha casa não entra bebida alcoólica. Então, essas pessoas, para elas não é um problema não beber na minha casa. Elas podem beber em qualquer outro lugar do mundo. Ali elas estão naquele momento para estar comigo, né? Na minha companhia. E é legal que isso me apoia muito na recuperação. Eu vejo as pessoas me amando quando elas também abrem mão um pouquinho do gole delas para estar comigo. Uma É verdade. amor diferencial ali, né, Geninha? É super verdade isso. É um respeito, né, que existe com relação à nossa doença, né? Mas dava Então, no início dá muito medo você falar para essas pessoas, porque essas pessoas faziam parte da vida da gente e tinha substância, né? E aí vou dar aquele medo assim, tipo, mas se eu falar, será que ela ainda vai gostar de mim? Será que a gente vai continuar sendo amigo? Será que vai? é, exatamente. Exatamente. Aí a gente começa a ver assim que existem pessoas. Vamos virar a página, né? Existem pessoas que eu convivi numa certa fase da minha vida, mas na fase de hoje algumas vieram, mas outras ficaram lá atrás, né? Mas eu estou vivendo uma nova fase da vida. E assim, eu pela minha idade, hoje eu vejo quantas fases da vida eu já vivi. Então a vida não é uma, mas assim, ela é separada em várias fases. E eu preciso me adaptando em cada fase dela. E me adaptar à fase de que eu quero ficar em recuperação, que eu não quero beber, que eu não posso beber, que eu não devo beber, é muito importante para mim, né? Hoje eu vivo isso. Há anos atrás não era isso que eu vivia, né? Então, assim, as coisas vão mudando, a vida ela é muito dinâmica, e as coisas vão mudando, e eu preciso ir acompanhando. Porém, tem certas histórias que eu sou agente da minha própria história, né? Ninguém mais é agente da minha história. Então, eu preciso realmente tomar minha decisão, que entra o amor próprio,
né? Então, assim, só para a gente terminar, o que eu vejo é assim, para nós, a princípio principalmente, né, para nós rompermos, quer dizer, vamos viver o luto, porque o luto é necessário, né? Eu posso viver esse luto e devo, muitas vezes, acompanhado. Quando um familiar meu falece, não existe várias pessoas que vão se aproximar de mim para me abraçar, para me beijar, para me dar força. A mesma coisa com o álcool, né? Então, é, eu preciso estar com essas pessoas que compreendem. Eu não vou estar sozinha, né? E eu preciso começar a fazer um trabalho inverso. Eu preciso começar a... Eu vou procurar aquelas pessoas, né? Então, eu vou entrar em contato com aquelas pessoas. Existe aquele lance de... quando eu preciso de ajuda, eu vou buscar ajuda, eu vou pedir ajuda. Eu não vou ficar mais como um rei bebê, esperando que todos façam para mim e por mim. Não. É eu que preciso quebrar o meu orgulho para pedir essa ajuda. Né? Eu não estou bem, preciso de apoio, preciso. O que você acha disso? Preciso dessa sugestão. Né? Então, eu preciso fazer esse movimento. É, E então quebra o orgulho e nasce a humildade, né? esse processo dessa coragem, né, de pedir ajuda, eu costumo dizer assim, durante o uso, teve muita coragem. Nós somos pessoas de coragem, né? Só que o que motivava essa coragem era a dor e era a degradação, né? A coragem de falar não e continuar bebendo. Hoje, no processo de recuperação, é utilizar dessa coragem para algo positivo, né? É, A desinibição que o álcool, que a substância aparentemente gerava, hoje limpo, eu posso descobrir que eu tenho isso sem a substância. Eu posso ter essa iniciativa, eu consigo falar com as pessoas, né? Me pôr em risco agora de forma positiva. Antes eu me colocava em risco com medo de, né, me colocava em risco e ficava mal. Hoje eu posso me pôr em risco me mostrando para o outro pedindo ajuda, correndo o risco gostoso de ser exatamente, abraçado. exatamente, É, exatamente. E aí que eu falo do movimento contrário, né? Que eu começo a fazer, o movimento contrário. E aí nós vamos precisar superar vários hábitos que estão enraizados em nós, né? E quando eu estou convivendo com pessoas, digamos, que já passaram por isso há mais de 24 horas, estão no processo já, né, mais leve, digamos assim, fica mais fácil delas estarem me ajudando para eu superar esse processo. Senão eu vou me fechar naquela concha, vou ficar cheia de autopiedade, que é uma característica muito forte, né, dos alcoolistas. Então eu vou ficar cheia de autopiedade, coitadinha de mim, eu não posso beber. Coitadinha de mim, eu não posso sair com eles. Quantas vezes eu fiquei na minha casa enquanto um familiar meu que saía para ir beber com o pessoal que bebe? E aí? e aí aquele que está lá na aceitação, que já está lá naquele nível que aceitou, ele vem, abraça, fala, calma que o mundo não vai acabar. Segue comigo, né, Geninha? Vamos junto, espera que esse processo vai passar, o mundo não vai acabar, é só agora, Exatamente. Né? dando uma força. Quantas vezes eu que frequentei bastante grupo de mutua ajuda, né? Quantas vezes eu ia à noite para essas reuniões, conviver com as pessoas que estavam na mesma onda do que eu, e algum familiar meu ia para outro lugar onde ele estava arrumando bebida. Cada um tem sua opção, né? Claro que chegou um tempo que aí eu cortei, falei, não dá mais, né? Não dá mais para viver assim. Mas eu fui firme comigo,
E realmente eu vejo assim, Valeu a pena? nossa, sou muito grata. Nossa, sou muito grata, sabe? Por eu ter batalhado pelo meu amor, o amor por mim, que eu havia totalmente perdido. Eu era uma Maria vai com as outras, sabe como? Né? Então, existem vários lugares de associação, como a gente já falou, é um grande lugar para eu não me sentir sozinha. A associação ela abre às 9 horas da manhã e vai até às 8 da noite. Das 8 da noite ainda tem as reuniões noturnas, das 8, 8 e meia, 10, né? Então, olha, praticamente até as 10 horas da noite eu estou acompanhada por pessoas que Por. estão nessa luta. Geninha, falta 1 minuto para a gente terminar. Tava tão bom o nosso papo. Tá. Finaliza para nós. Bom, eu quero te agradecer a Associação Alcoolismo Feminino, dizer que se alguém aqui está gostar, né, precisar conversar mais com a gente, é só nos procurar. O nosso Instagram é alcoolismo, desculpe, alcoolismo underline feminino. Né? É só entrar lá que tem todas as informações necessárias. Né? E agradecer. Né? Foi muito bom a gente conversar, com certeza. Vamos marcar Parceiras, né? parceiras, nós duas, né? A gente está começando um curso. Aproveitar e falar do curso, né, Geninha? A gente está fazendo um curso agora na Isso. Associação de Estudo de Passos, para a gente se aprofundar um pouquinho mais, né? No que é o processo. Que talvez, exato, que vai ser a escrita dos passos, não é? A escrita, a união entre nós, o se Isso. permitir algo Então, a mais, né? Obrigada a todos vocês então, quem tiver pela interesse, parceria e também entre lá. ação. O Alcoolismo Feminino agradece, né? Tanto você como em recuperação, como você como nossa conselheira. Muito obrigada pela parceria, tá? Obrigada a você, obrigada a Beijo. todos que estiveram aqui. Infinitas 24 horas para nós, tá bom? Amém. Um beijo. Beijo. Tchau.